interessante são as searas das licenças, né? Como eu falei, a comunidade de software livre está baseada em licenças que algumas vezes não são tão reconhecidas assim como a gente pensa que é. Então, eu acho que ainda temos alguns obstáculos ainda para resolver, né? Porque creio eu que se a gente não tomar cuidado com isso, daqui a pouco toda essa colaboração, toda essa possibilidade que a gente tem hoje vai acabar virando um grande problema. Especialmente quando isso remete a retornos financeiros. Então eu imagino, talvez, como que essa editora lidou com isso, né? Então, se ela vai disponibilizar o livro, maravilha. Então, se é open source, se é gratuito, é uma história. E se não for? Então, às vezes eu fico pensando, temos ainda alguns obstáculos que precisamos ainda melhorar. Mas, volto a dizer, eu fico, assim, feliz em saber que a proposta da ferramenta, de fato, ela acontece. Eu lembrei de um outro projeto que eu vi, que eu achei que o Longshot, eles estão fazendo uma versão para o Twitter de Longshot, chama tweetshot.com, e tem uma pessoa, o Paulo Lopes, que gerencia isso, e ele recruta pessoas do mundo inteiro para fazer essa adaptação. Então é uma coisa, tem um arte coletivo, apesar de haver essa mediação por trás disso tudo. Ele tem umas estatísticas que imaginam que 8.200 tweets é o suficiente para publicar toda a obra de Cervantes. Então é muito curioso. E não só contos, como eu falei, que estão presentes no Twitter, mas inúmeros outros gêneros também são lá. Já encontrei micronovelas, uma mexicana que chama O Espelho. Ela é uma micronovela mesmo, mas ainda sofre aquele mesmo problema do acompanhamento. Sofreu um pouquinho para entender todo o sentido. Você vai chegar no meio da novela e ele sempre ficar naquele tempo perdido. Mais uma pergunta. Você que eu estou compilando aqui neurologicamente, está colando tudo. Boa tarde, meu nome é Gleison. Eu ainda não sou usuário do Twitter e, portanto, eu sou leigo no assunto. E a minha dúvida é quanto à segurança dos usuários. Eu gostaria de saber se os usuários do Twitter têm alguma garantia de que realmente aquela pessoa que ele está seguindo é aquela pessoa. Porque, por exemplo, o Orkut, se eu for procurar, por exemplo, uma atriz, como, por exemplo, a Luana Piovani. Então, no Orkut, eu vou encontrar 50 Luana Piovani e ainda consigo criar mais uma a qualquer momento e colar uma foto dela. Então, no Twitter, as pessoas têm alguma garantia de que realmente estão seguindo a pessoa real? Garantia depende. O Twitter começou com um esquema de selos para garantir um certificado de que o perfil pertence realmente a alguém quando se trata de uma celebridade, de alguém famoso. Mas esse projeto deles não é tão veloz assim. A gente tem várias pessoas famosas do Brasil que estão no Twitter de verdade, são elas que estão escrevendo, mas elas ainda não têm um selo. Essa que tem um selo, com certeza é ela, houve uma apuração, etc. Mas depende, essa coisa da representação do sujeito ali no Twitter é um pouco diferente que a do Orkut, talvez, porque no Orkut pressupõe-se um contato direto com a pessoa, como eu te falei, a questão da amizade, a reciprocidade. Mas talvez no Twitter existem inúmeros escritores com perfis, o nome deles estão ali, mas eu não sei se é deles. O fato é que frases deles estão sendo tweetadas. O meu interesse ali não é falar com eles, o meu interesse é ter as frases deles, textos deles, saber informações deles. Então aí cabe, aí está atendendo meu objetivo ali. Ou tem outros perfis que é um artista, um cantor lá, mas ele não atualiza, é oficial, mas é uma assessoria, é simplesmente um RSS, então depende muito disso. Mas essa certeza de que é mesmo ele, você só vai ter quando tiver esse selo mesmo. Geralmente do lado direito, assim, você entra na página da pessoa, provavelmente no global não tem, depois você dá uma olhadinha, Marcelo Tassi tem da rotina. Então, tem um certificado,
Bom, eu acho que você já percebeu que as dificuldades que temos pela frente, né? É bem por aí. Essa questão da segurança, especificamente da idoneidade do perfil, é um assunto assim, que vai ainda render muito papo. Essa história do certificado digital também, né, eu não estou querendo, assim, eu acho que eu estou batendo sempre na mesma tecla, mas eu falo isso muito com os meus alunos. Às vezes eles escutam ou leem um artigo no jornal, chegam na sala maravilhado e acham que o mundo mudou ontem. A coisa não é bem assim, né? Então, o Twitter, assim como outros mecanismos, estão buscando o uso do certificado digital para dar essa veracidade. Mas eles têm casos interessantes. Existe um twitteiro famoso que se chama Steve Jobs, que não é o Steve Jobs da Apple. Mas ele fez o mercado trabalhar da maneira que ele queria, porque ele inventava as coisas e postava e muita gente seguia como se fosse o Steve Jobs. E aí eu me pergunto, por que a Apple nunca foi a público dizer que aquele cara não era o Steve Jobs? Será que ela... Não. Eu diria não sabia. Será que ela não quis propositalmente? Ou será que aquilo, de uma certa forma, estava dentro da estratégia da própria companhia? Tá? São, talvez, as grandes discussões que a gente vai ter pela frente. Né? Eu gostaria muito de mandar os meus dados, um comprovante de endereço e o meu certificado digital para o Twitter e colocar para dizer que eu sou aluno. Gostaria bastante, ficaria bem satisfeito de fazer isso. Confesso. Bom, então, assim, retomando um pouco essa história de Twitter e formação de público, né? A gente vai falando de várias coisas, vai meio dispersando, assim, igual no Twitter mesmo, mas a gente vai voltando, porque eu acho que são questões importantes acerca da ferramenta que ainda é muito nova para todo mundo, né? Mas eu acho que um ponto que a gente também falou aqui tem a ver é, afinal de contas, o que é um livro? Porque a gente está acostumado a pensar em livro enquanto um objeto físico de papel. Então, eu acho que o conceito de livro está mudando a partir do momento que a gente está encontrando ele agora digital. E eu acho que isso terá algumas consequências na forma da gente ler. Eu não vou me lembrar quem, mas um desses bambambam que fala de internet, outro dia ele estava numa dessas grandes revistas dizendo que ele mesmo hoje lê menos do que ele lia há um tempo atrás. Por quê? Porque no ambiente digital a gente tem uma certa exaustão, assim, não sei nos Kindles e nos e-books como é que vai ser, mas chega uma certa hora que a gente fica cansado de ler na tela, que é diferente de ler no papel, né? Então eu acho que essa é uma questão, assim, o que é que a gente vai chamar de livro? Junto com isso entra a ideia de autor, né, que a gente já foi falando aqui. Eu acho que isso também está mudando muito para a gente. Então é um momento que está virando tudo de perna para cima, né? Quer dizer, a própria noção de livro não é mais um objeto físico e a própria noção do autor não é mais comum. E mais também, assim, se a gente tentar se esforçar aí no meia-barra, eu acho que nem de editores, né? Porque se você tem a coisa livre, de repente a ideia de direito autoral também não passa a ser importante. Porque, bom, se eu não estiver enganada, no Brasil, exatamente escrevendo, quem